Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Joyce Vale. Eu sou Ederlan Rio, eu sou esposo da Joyce e pai da Laila, né, que tá ali de trás da câmera, e pai de uma bebezinha ou um bebezinho que tá nascendo, né? Tá crescendo, aliás, né? A gente está aqui hoje para compartilhar um pouco com vocês sobre algo que a gente estava conversando hoje, que é sobre propósito. E a gente achou interessante gravar e compartilhar, já que é um tema que eu creio que, se não todos, né, mas a grande maioria de nós buscamos saber, conhecer qual é o nosso propósito. Não é algo fácil, né? A gente sempre tem a dificuldade de saber se encontrar e encontrar esse propósito. E o Ederlan, a gente vai estar debatendo, conversando um pouco, né, sobre isso, sobre o propósito, sobre se ele já encontrou o propósito dele, se ele sabe claramente qual é o seu propósito. Isso foi difícil, né? Encontrar, sim, se encontrar. Eu confesso que posso ainda estar bem perdido em relação a isso, mas eu quero compartilhar, por exemplo, a clareza que eu tive a partir do momento em que eu fiz algumas perguntas, sabe, para alguns amigos, né? Porque todas as vezes que eu estava na igreja, ouvindo alguém ministrar sobre propósito, né, sobre qual que é o teu propósito, tem que viver o seu propósito, aquela coisa toda de você, né, transmutar ou intensificar ou potencializar o teu propósito, de viver o teu propósito com excelência. Então essas coisas sempre me incomodaram e eu sempre, né, clamei, perguntei, busquei encontrar essas respostas, né, para que qual que era o motivo de eu ter vindo ao mundo, por que eu nasci, né, qual que é a minha missão, será que eu estou fazendo alguma coisa que realmente faz parte do meu propósito ou será que eu ainda estou perdido? Então, a partir desses questionamentos, sabe, dessas perguntas sendo feitas o tempo todo internamente, eu externalizei essas perguntas, né, para amigos. Quando eu olhei para dentro de mim e me perguntei: o que tu sabe fazer? Em que tu é bom? E aí eu fiz um filtro, né, do que eu fazia, em que eu atuava e quais as áreas que eu me classificava como bom. Mas quando eu avaliei a parte de comunicação, eu fiz a seguinte pergunta para os meus amigos que me conheciam diretamente, né? E eu falei: cara, qual é o talento que você consegue identificar com clareza na minha pessoa, né? Você que me conhece, o que existe, por exemplo, de potencial em mim, em algo que você identifica como algo claro, assim, que você olha para mim e consegue enxergar que eu tenho potencial para isso. E quando eu fiz essa pergunta, todas as respostas foram por unanimidade: você tem o dom da comunicação, você se comunica muito bem, você se expressa muito bem. E eu lembrei que em 2010, quando eu dei a minha primeira palestra com um grupo de 27 empresários, né, nacionais e internacionais, em um grupo de um centro espírita, quando terminou a palestra, assim, eu fui muito aplaudido e diversos empresários me procuraram para fechar a agenda, né, para fazer trabalhos nas propriedades particulares deles. E uma dessas empresárias ficou muito encantada com a minha forma de se expressar, com a forma de me comunicar. E ela falou: cara, você se expressa muito bem, você se comunica muito bem. E eu fiquei impressionado contigo. E aí ela foi convidada para jantar, acabou que a gente não deu continuidade à conversa. Mas eu lembrei desse momento. Então foi aí que eu tive clareza de que existe um talento dentro de mim, e esse talento meio que estava enterrado, porque eu só usava essa comunicação, eu só usava esse talento para fazer o básico do básico, né? Usava no meu dia a dia no trabalho, né? Essa comunicação
padrão entre família. Sim. Mas eu não estava fazendo nada além, eu não estava transmutando esse talento e levando, usando esse dom para transbordar na vida das pessoas, né? E foi aí que eu comecei a refletir como eu poderia usar esse talento. E foi aí onde Deus colocou no meu coração o desejo da gente dar início, né, ao nosso projeto do podcast e começar a comprar todos os equipamentos. E foi muito incrível, né, porque a gente abriu mão de um sonho da casa própria por um projeto ousado, e uma coisa que eu percebi foi que não houve rejeição e você não questionou a ideia, você já apoiou de início e já começou a pesquisar um apartamento para a gente poder mudar, né? O espaço era pequeno, a gente precisava montar nosso podcast no mesmo espaço da nossa residência, para a gente não dividir dois aluguéis, né? E então, para mim, meio que foi uma confirmação de que era isso, assim, de que eu precisava começar. Eu precisava fazer alguma coisa a mais do que eu estava fazendo, e eu precisava usar esse dom. E o incrível é que o talento, quando ele está enterrado, você não consegue ser feliz. Uma coisa que eu percebo é que você não consegue ser feliz se você tem um talento perdido dentro de você. Ou quando o talento está enterrado, assim, e ele está sendo enferrujado, é como se ele estivesse aos poucos sendo levado para o cemitério e nunca transmutado, transbordado como deveria transbordar. E eu confesso que eu estou bastante assustado e sinto medo, sabe? Sinto medo, porque é um pacto. Você tem que vencer uma zona de conforto, né? Para poder você usar esse talento e transbordar na vida de outras pessoas. Então, para mim é um desafio, porque apesar de saber que eu me comunico muito bem, mas eu acredito que eu tenho um certo perfeccionismo, né? Eu tenho medo de me expressar errado, eu tenho medo de não conseguir me lembrar das palavras que eu gostaria de falar às vezes, ou de não saber fazer as perguntas que deveria fazer na hora. Eu tenho medo de falhar, e o medo de falhar às vezes faz você falhar. Me faz falhar e me faz querer atrasar aquilo que já deveria estar funcionando, sabe? Ou seja, o podcast já era para estar em andamento. Eu já poderia, na verdade, ter achado novos caminhos e botado esse projeto para começar a rodar de alguma maneira, mesmo que a gente gravasse, né, as nossas entrevistas e depois a gente, né, disponibilizasse no canal, no YouTube. Mas eu não sei, parece que eu estou procrastinando ou, sei lá, postergando algo que já era para ter começado. E eu sinto que existe essa necessidade de apressar aquilo que já era para estar em movimento. Sim. E eu acho que é isso, assim, eu só posso compartilhar aquilo que eu sinto, né? A minha experiência. Não quero dar dicas de como que a pessoa vai identificar ou encontrar o propósito dela. Eu acho que cada um tem uma maneira, né? Pode até existir um método, né? Pode até existir um método. Assim, eu acredito que existem vários métodos, mas eu acredito que a pessoa só vai conseguir descobrir fazendo as perguntas para ela mesma, né? Para dentro dela, ela olhar para ela e se autoavaliar e dizer assim, eu amo fazer isso. Por exemplo, você trabalha na Conab, né?
você está disposta a trabalhar a tua vida inteira na Conab como servidora pública? Aquilo ali é o teu grande sonho, aquilo ali é o máximo que tu acredita que poderia alcançar? Ou você pensa que existe uma carreira lá dentro que tu consiga, né, sonhar com a migração dentro de uma carreira pública, dentro da tua instituição? Ou você acredita que existe um caminho, né, um novo horizonte fora do serviço público? Como que tu pensa? Na verdade, a minha vida inteira não. Apesar de gostar muito do meu trabalho, do que eu faço, mas eu acho que não é o que eu quero pra minha vida toda. Eu não quero ser servidor público a vida inteira, né? Eu até acredito que o trabalho que eu desenvolvo hoje é muito importante, mas a instituição que eu trabalho no serviço público, ele perdeu, né, a sua missão. Ele deixou de executar o trabalho que me encantava, que era conseguir abrir as portas para as pessoas que precisavam, receber as pessoas, resolver o problema das pessoas. Hoje, a instituição que eu trabalho, ela não resolve mais o problema das pessoas. E ela meio que fechou as portas. E ela obrigou as pessoas, entendeu, a acessar uma plataforma digital e sem orientações, né, precisas que leve a pessoa a achar esse caminho, né, de tentar resolver seus problemas e ser atendidas, né? Então, já não é mais assim a minha filosofia de vida, assim, eu já não estou mais encantado, né, pelo que eu fazia quando eu entrei no serviço público, porque existia sim uma missão muito importante que a instituição desempenhava, mas agora mudou. Desde 2019, tudo vem passando por transformações que tem se distanciado totalmente, né, do público que a gente atendia, que a gente servia. E eu não estou mais me sentindo um servidor público, sabe? É como se eu fosse só mais uma marionete de um sistema para camuflar que as pessoas estão sendo atendidas, sabe? Que as pessoas estão sendo servidas. Está sendo, sim, né, feita, mas de forma minimamente parcial. E eu acho que a gente poderia fazer muito mais. E talvez eu usando esse talento da comunicação, levando orientações e informações fora do serviço público, eu consiga abençoar muito mais pessoas, ajudar muito mais pessoas do que mesmo gastando as 8 horas do meu dia, todos os dias dentro da instituição, amarrado, né, preso a um sistema que eu não consigo intervir, que eu não tenho poder de tomar decisões, né? As decisões são tomadas de cima para baixo e a gente simplesmente só tem que aceitar. Eu acho que não é tão diferente do teu trabalho, né? Mas eu acredito que ela ainda está, a tua instituição que tu atua, ela está muito mais conectada com aquela missão inicial, né? De servir, de ajudar, de atender e de fato executar aquilo que ela foi criada, né? Para cumprir aquela missão pela qual ela foi criada. E eu acredito que é isso, né? Acho que eu não tenho mais muito o que acrescentar. Mas é bem interessante, né, a gente falar sobre isso, porque é algo importante que a gente busque, né, que cada um de nós consiga buscar, né, aquilo que nos motiva, qual é o nosso propósito, né. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês consigam se encontrar esse propósito de vocês.